Agora, Murilo Hidalgo, por que São Paulo se tornou essa vitrine nacional, principalmente neste ano? Porque a gente está falando de eleições municipais. E aí cada pleito deveria ter as suas preocupações locais. Mas São Paulo, de repente, parece que está virando uma eleição nacionalizada, digamos assim. Tanto que a gente vê manifestações também de pessoas que não são daqui da capital, que não votam aqui, mas que nas redes sociais montam uma defesa de seus candidatos, já que temos também as redes sociais de maneira muito mais atuante agora. Por que isso está acontecendo aqui na capital paulista? Olha, é muito boa essa tua indagação. Nas demais cidades do Brasil que a gente trabalha, as eleições estão normais. Ontem, diria, 4 anos atrás, transcorrendo de forma normal, de um método tradicional, sem muitas modificações. Você vê cada vez mais a internet forte, mas não tão forte quanto São Paulo, como um exemplo. São Paulo, as coisas aqui foram diferentes por causa do candidato Pablo Marçal. Ele era muito, muito forte nas redes sociais e o tipo de campanha que ele introduziu. Ele introduziu uma campanha que nacionalizou. Ele trouxe a campanha do Brasil para São Paulo. Hoje o Brasil inteiro é impressionante. As pessoas ficam muito mais atentas em ver os debates, as pessoas que gostam de política de São Paulo, do que das suas próprias cidades. Certo? Isso por quê? Porque a forma com que a eleição de São Paulo trouxe. A eleição de São Paulo, pela primeira vez, se não me engano, numa capital de grande porte, a gente viu uma violência, uma cadeirada. Sim. Coisa que não era comum. Certo? Não era comum a gente ver isso. As pessoas trocavam acusações verbais, nunca físicas. A gente viu muita eleição polarizada, entre propriamente as últimas, entre Bolsonaro e PT, PT e Bolsonaro, Lula. Nós nunca vimos agressões físicas, nem de assessores em debates. Certo? Que a gente viu aqui. Então, só que, infelizmente, vamos ser justos, infelizmente, isso chama a atenção do eleitor. Existe uma parcela do eleitor que gosta. Por isso que as audiências estão tão altas nos debates de São Paulo. Porque está todo mundo na expectativa de que aconteça de novo. Tanto que é muito claro para a gente que faz as qualitativas, até de debates, que esses últimos debates que foram mais calmos, a partir de um certo momento, vai diminuindo o interesse do eleitor. Agora, não, esse debate foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. Agora eles só estão falando de proposta, está ficando chato. Eles estão esperando o quê? O Huawei. O Huawei. Agressão. Será que agora vai? Será que agora vai vir o quê? Infelizmente, também, o eleitor tem que começar a pensar diferente, né? Porque acabou as eleições em São Paulo, um deles vai ser o administrador, e isso acabou. A pessoa vai ter que falar de saúde, educação, mobilidade, dos problemas da cidade. Quer dizer, se a UE acabou. O marketing acabou. Então, a gente só pede que o eleitor preste bem atenção em todos os candidatos, nas suas propostas, porque esse AUE vai acabar. Só que, infelizmente, um grande percentual, por causa da disputa nacional, está nisso. Quem representa mais o meu aspecto? É o candidato A ou o candidato B? Certo? Então, isso está ficando muito ruim, porque o próprio eleitor está esperando isso. Então, quando eles fazem as pesquisas, do que o eleitor está esperando da postura dele nos debates, isso é muito ruim. Que foi, eu estava pensando aqui, estava vendo o Murilo falando aqui, vem uma dúvida, uma questão, né? Todo mundo está falando que está ocorrendo um novo fenômeno no Brasil, no mundo, na verdade, a tal espetacularização da política ou a política como entretenimento. Na verdade, as pessoas estão assistindo o debate não só para ver agressão, não só para ver xingamento, mas para ver um espetáculo, né? Isso. Então, talvez isso seja, infelizmente, algo que veio para ficar, não é? Exatamente. E com um detalhe, né? Vamos ser justos. Para as emissoras, isso não é ruim. Porque os debates em São Paulo, eles estão tendo audiências altíssimas, que nunca tiveram. Por quê? Por causa disso. Que foi, Dávila? Eu ia falar 2 contrapontos aí que eu acho importante. Por favor. Primeiro, quando nós olhamos as capitais, nós temos aí, em média, pelas últimas pesquisas que eu vi, Murilo, nós temos aí quase 80% de reeleição dos prefeitos que governam as capitais. 10 podem ser reeleitos em primeiro turno, dos 20 que tentam reeleição. Pois é. Então, por outro lado, tem esse fenômeno São Paulo, por causa do fenômeno Marçal que você bem colocou, mas o resto do Brasil mostra que hoje 80% das pessoas, quem fez uma boa gestão, tem grande chance de se reeleger nas capitais. Eu acho que esse é um ponto importante para mostrar que tem uma certa calmaria na maioria das capitais do Brasil. Se você olha as outras capitais, a polarização não está tão forte assim, né? Aqui em São Paulo, assim... Vocês acham que isso tem a ver também com o início da campanha, de você já ter padrinhos nacionalmente polarizados? Porque a campanha começou muito com a figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de um lado, com a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, de outro. Isso já nacionalizou, de certa forma, a nossa campanha eleitoral? Eu acho que sim, porque
Primeiro, São Paulo é a maior cidade do Brasil, então, obviamente, que o que acontece aqui é notícia. E os grupos políticos também têm interesse em administrar essa cidade, né? A gente também precisa lembrar disso. Exato, é a maior cidade do país, é o maior estado do país. Daqui saem políticos relevantes. Na eleição de 2022, foi um estado que mudou de lado, elegeu o Bolsonaro em 2018, elegeu o Lula em 2022, isso teve um efeito imenso para a vitória do presidente Lula. Então, eu acho que é natural que chame a atenção. Aí, em cima disso, ainda é super bagunçado, ainda é super viralizável. Aí entra um candidato que bagunça isso ainda mais, que é o Marçal. Já seria uma eleição que chamaria muita atenção se fosse apenas Boulos contra Nunes. Aí entra o Marçal fazendo uma campanha extremamente barulhenta também, com muitos cortes, com muitos pequenos momentos ali que viralizam, que são ou absurdos, ou engraçados, ou não sei o quê. Então, obviamente que chama muita atenção. Mas o grande desenho da eleição municipal no país, eu concordo com o Luiz, é uma eleição de continuidade. A gente tem aí um índice de reeleição que pode chegar a 70%, que seria, se confirmado, o maior da história, né? Então, a eleição, ela, como o Murilo falou, ela está seguindo uma certa normalidade. São Paulo é um ponto fora da curva, porque os personagens aqui são bem fora da curva, né? Isso que você falou, nós também acreditamos que vai ser a maior reeleição da história. Certos prefeitos, a grande maioria vai se reeleger. E eles estão com baixa rejeição, hein, Murilo? Na maioria das capitais? A maioria, sim, são favoritos. A maioria dos prefeitos são favoritos à reeleição. Essa é uma coisa para ser discutida para frente também, que ao nosso ver, o prefeito que está no poder é desproporcional à disputa com quem está fora. Porque, naturalmente, também os candidatos à reeleição, eles são mais atacados durante os debates pelos outros candidatos, né? Acaba que aquilo que ele fez ou que ele prometeu e deixou de fazer cai mais sob o escrutínio público. E, mesmo assim, as rejeições ainda não crescem da mesma maneira que as críticas nos debates. Mas é que tem uma coisa interessante. O Murilo, que é especialista no assunto, sabe melhor do que eu isso aí, que quando você tem um alto índice de ótimo e bom e regular, quando isso passa aí de 60%, 62%, a chance de reeleição é gigantesca. Então, assim, a boa notícia é que quem fez um bom trabalho é reconhecido e reeleito. E isso... Irregular é quase amor, né? Exatamente. No Brasil, né? Exatamente o que você está falando. Então, quer dizer, eles têm uma grande vantagem, certo? Isso vai ficar claro nessas eleições, independente de aspecto político. Mesmo de vários aspectos, quem está indo na reeleição e é bem avaliado, é muito difícil de combater. O maior exemplo que a gente cita é o exemplo do Rio de Janeiro, né? Onde o Eduardo Paes tem uma boa avaliação. Ninguém está discutindo lá Lula e Bolsonaro. Ninguém está discutindo a polarização. Por quê? Porque a gestão conta mais do que qualquer outra coisa. É isso aí. Certo? Então, quer dizer, essa é uma outra questão a ser levada. Eu acho que São Paulo ficou um ponto completamente fora da curva e, principalmente, tem uma outra coisa que ninguém fala, é que o candidato Marçal, ele é apolítico, ele não está nem aí com a política. Os outros candidatos, nas outras cidades, eles sabem que tem a próxima. Quer dizer, eu tenho um limite da briga, porque na próxima vai que o Luiz está comigo. Quer dizer, eu tenho que brigar com ele até certo ponto. Nós somos aliados há 4 anos atrás, agora nós estamos distantes, nós temos uma relação. Quer dizer, entrou um candidato que não tem relação política com ninguém, né? Então isso também deixou a eleição em São Paulo muito diferente pela postura dele. Posso levantar um ponto também legal? A gente está aqui falando da polarização e tudo mais, que de fato existe muito, né? O Brasil é um país polarizado, a gente viu isso em 2018, a gente viu isso em 2022, a gente vê isso em grandes temas, né? Recentemente, o Instituto fez uma pesquisa sobre a suspensão do X, do Twitter no Brasil, e foi quase meio a meio, ali 51 a 49, né? Então, grandes temas no Brasil estão quase sempre 51 a 49, né? O Brasil é polarizado? É. Agora, prefeitura, eleição municipal. Todo mundo mora numa cidade, né? Ninguém mora no estado e no país, você mora numa cidade, né? Você sente a sua cidade, você não sente o Brasil, você sente o seu município, o seu bairro. E a gente tem hoje, olhando, por exemplo, para as capitais, uma situação onde não vai ser a polarização que vai ser a grande chamada pós-eleição, são os partidos do Centrão que vão muito bem. União Brasil vai eleger no mínimo 5 prefeitos, podendo chegar até 7. MDB, de 3 ou 4 a 5, 6. PSD, do Gilberto Kassab, de 4 a 5, 6 também. O PL vai bem, agora o PT não vai bem, por exemplo. Até porque o PT, com a dificuldade de liderança,
acabou apoiando candidatos como Boulos aqui em São Paulo, como o João Campos em Recife. As lideranças de centro-direita são maiores em várias cidades do país do que as de esquerda, né? E no Brasil profundo, assim, a gente vai olhar os números no final da eleição, a minha percepção, a manchete no dia seguinte vai ser uma eleição onde os partidos de centro e centro-direita, partidos que... É uma bagunça isso, o que é centro, o que é centro-direita, o que é centro... Mas a percepção vai ser os partidos de centro-direita, os partidos de centro e de centro-direita vão melhor, vão performar muito melhor na eleição do que os partidos de centro-esquerda e esquerda no Brasil. Que foi, Dávila? Não, eu concordo com o que o Thiago está dizendo, mas eu acho que tem 2 pontos aí fundamentais. O primeiro é o seguinte, o nosso sistema eleitoral é uma bagunça, né? E isso facilita muito os partidos de centro, formam coligações maiores. E por formar coligação maior, passa a ter uma vantagem muito importante na eleição. Então, essa é a primeira coisa. O segundo ponto, que eu acho que nós temos o pior sistema eleitoral, que é a combinação do voto proporcional com a lista aberta. Isso é um desastre. Confusão, né? Você vê, em São Paulo nós vamos ter 1.045 candidatos a vereador para 55 vagas. É um negócio totalmente absurdo. Por causa dessa história da lista aberta. É que o eleitor não lembra uma coisa. Quando você vota no candidato, vai o voto para o candidato e vai para o partido. E o partido estimula que você tenha o maior número possível de candidatos. Porque cada voto para qualquer candidato é o voto para o partido. E esse foi pior, né? Já foi pior. E esse voto é o que eu chamo do cheque especial. Porque o que acontece? O que é o cheque especial? Você pega um vereador em São Paulo. Você vai precisar 92 mil votos para se eleger. Se você não tiver 92 mil votos, você tem que ir no cheque especial do voto do partido para se eleger, para complementar aquele voto. Então, o estímulo do partido é lançar o maior número de candidatos possível, para pouca vaga. Só que quem paga esse juro depois é a população, né? Lógico, por isso que a gente tem um fundo eleitoral de 5 bi. Porque aí fica cara a eleição, você lança muito candidato, você sabe que 90% não vão ser eleitos, mas aquilo eu voto para a legenda. E esse voto à legenda é o cheque especial que ajuda a eleger outro candidato. Centenas de suplentes que a gente... Centenas de suplentes. Mas acho que em relação às eleições municipais, mais do que voto para a legenda, é voto para ajudar o candidato a prefeito. Sim. Então, até que, por exemplo, você pega, por exemplo, São Paulo, especificamente, o Ricardo Nunes tem grandes vantagens, não só por tempo de TV que ele tem, que é muito grande, mas também porque tem vários candidatos a vereadores que estão panfletando em várias reuniões da periferia de São Paulo, forte na rua, pedindo voto para ele e para si. Agora, só porque você está ao ponto que eu peguei aqui a pesquisa do Maurício Moura, ele fez o levantamento de todos os candidatos à reeleição dos governos estaduais e para presidente, ele chegou à seguinte conclusão: quando um candidato, um governador, um presidente tem 50% ou mais de aprovação, tem uma tendência de 86% de chances de ser reeleito. É bom lembrar que ele não fez essa pesquisa com os municípios, só com o Estado e com a União Federal.